Olá, exploradores de dados, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre a principal instrução SQL básica, ou seja, a instrução do SELECT. Isso mesmo, tem muita gente aqui no nosso público que é mais básico, que são iniciantes. Então, se você já tem um pouco mais de convivência com SQL, talvez haja muito pouca coisa a acrescentar. Mas se você é desses mais novatos, noobs, pode acompanhar aqui. Eu, se fosse vocês, acompanharia tudo desde o início, já que sempre tem alguma coisa para a gente poder melhorar, sempre tem alguma coisa a acrescentar, ok? Perfeito? Então vamos aqui para o vídeo. Então, antes de mais nada, curta, compartilhe, comente aqui embaixo para mostrar para o algoritmo do YouTube que você gostaria muito de aprender mais sobre gestão de dados, exploração de dados e tudo mais relacionado à governança de dados. Tá? E ajude então o YouTube, o algoritmo e a inteligência artificial a conhecer um pouco mais esse seu interesse, ok? Então bora para o vídeo. A primeira coisa que nós vamos entrar é no nosso SQL Server Management Studio. Vamos usar esta ferramenta daqui como principal ferramenta de uso. Estou conectando usando a autenticação nativa, mesmo integrada, entre a rede NT, né, ou seja, a rede Microsoft, a rede Windows e a própria segurança do banco de dados. Ok? Quais são os bancos de dados que nós temos aqui? Vamos abrir aqui e vamos ver quais são os bancos de dados. Temos aqui o AdventureWorks, que é um dos bancos de dados padrão da Microsoft. Então, as tabelas que nós temos aqui dentro do AdventureWorks, nós temos aqui tabelas de Building Version, Database, Human Resources, empregados, departamentos, então algumas outras, histórico de pagamentos, candidatos. Essa aqui já está, eu acho que é suficiente para a gente poder... Aqui, histórico, né, de departamentos e empregados. Isso aqui já está suficiente para a gente poder entender um pouco mais sobre nossas instruções, ainda mais que nós estamos falando de instruções básicas, ok? Então, para a gente fazer o primeiro select, eu cliquei aqui em nova consulta. Eu posso fazer também por meio do Ctrl N. Eu posso também vir aqui no nosso banco de dados e pedir uma nova consulta, ok? Então, nova consulta, da mesma forma, ele abre a mesma janela de scripts. Assim como no Notepad++, ele também vai adicionando as dezenas de abas, uma para cada um dos scripts que você vai usando. E uma dica, então, quando a gente tem mais de uma, eu vou adicionar mais algumas. Tá? Aqui, aba 1, aba 2, ok? Então, a gente consegue navegar usando o Ctrl Tab, nós navegamos aqui entre essas várias abas, ok? Então vamos lá. Vamos começar a criar um primeiro script. Primeiro eu vou querer saber dados dos meus empregados. Vamos lá, select, asterisco, from, human resources, né? Human resources, ponto, empregado, employees. Então vamos lá. Primeiro, por que o asterisco? O asterisco significa que são todas as colunas. Então, todas as colunas da tabela de empregados dentro de um esquema chamado Human Resources. Se eu quiser usar um outro database, eu tenho várias formas. Uma delas é fazer a alteração aqui em cima, né, onde eu quero usar, por exemplo, o database concessionária, ou então traga seus próprios dados, onde nós carregamos aqui as informações do PIB, o PIB de cada um dos municípios, um histórico de PIB dos últimos 10 anos aproximadamente, não lembro certo, né, do PIB de cada um desses municípios. Então, se eu quiser fazer uma pesquisa, já que eu estou aqui dentro do AdventureWorks, eu posso também fazer uma pesquisa usando este database do Traga Seus Próprios Dados. Então, eu posso indicar aqui, traga seus próprios dados, ponto, qual é o esquema de banco de dados que está na minha tabela. Então vamos lá no Traga Seus Próprios Dados. O esquema que nós temos aqui é o DBO, DB Owner, né, o esquema DBO,
que são esses primeiros caracteres aqui, antes do ponto. Então eu posso escrever aqui DBO, ponto, o PIB do município. Já até sugeriu aqui, onde eu posso clicar. Então ele vai trazer todas as informações do PIB do município. Onde eu tenho aqui ano, código da região, etc. Tá? Todos os dados de cada um desses municípios, né? Incluindo aqui quais são as principais informações econômicas, né? É uma cidade que vive sobre comércio, que vive mais de pecuária, do que ela vive, ok? Cada uma das 5.000 e tantas cidades, 6.000 cidades do Brasil. Ah, mas Fuji, olha aqui, eu não tenho 6.000, eu tenho aqui 66.000. Sim, eu falei que aqui nós temos dados de vários anos, ok? Então eu posso pegar aqui, qual é a primeira coluna aqui? Número do ano. Então eu vou pegar aqui a coluna número do ano, count, asterisco, quer dizer que eu vou contar todas as informações desta tabela e eu vou fazer um agrupamento by, vamos lá, group by new ano. Então, quando eu faço esse agrupamento daqui, ele vai pegar todos os anos, vai agrupar todos os anos e vai fazer a contagem de quantos registros eu tenho, que neste caso aqui, 5.565 municípios que estão aqui no ano de 2010, e a partir do ano de 2011 eu passo a ter mais municípios, ok? Então, eu estou fazendo uma pesquisa usando o database, traga seus próprios dados, no esquema DBO e dentro do esquema a tabela PIB do município. Outra forma de fazer essa pesquisa, sem precisar referenciar o database, é fazer a alteração aqui do traga seus próprios dados, e aí ele se torna desnecessário, mas mesmo assim eu posso manter esse mesmo daqui. Okay? Tanto eu posso executar com o database escrito aqui, explicitado aqui neste script, que você vai ver aqui em cima, tá? Quanto eu posso apagar aqui e mandar executar, ok? Então isso aí tudo é dispensável, já que eu fiz a alteração do banco de dados aqui em cima. Outra forma de fazer a alteração do banco de dados, vamos voltar aqui para dentro do AdventureWorks ou qualquer outro, né? Se eu quiser alterar por meio do script o database, eu posso escrever aqui use, traga seus próprios dados. E aí eu posso, então, fazer essa alteração de um database para outro. Ok? Eu ainda mantenho aqui o esquema DBO e a tabela PIB município. Tá? Então, seguindo aqui, uma vez que eu estou falando eu estou usando um usuário que é o usuário DBOwner também, faz parte do grupo dos DBOs, né? Escrever DBO aqui no meio é dispensável, ok? Então eu posso escrever aqui direto. Mas e se eu tiver no outro database? Bom, aí é diferente. Né? Aí é diferente, eu não posso. Vamos tirar aqui o use que faz a alteração. Eu não posso colocar aqui direto, né, o traga seus próprios dados, ponto, nome da tabela, apesar de estar usando o mesmo esquema do DBOwner. Tá? Eu preciso, nesse caso, colocar ou o DBO, ou então escrever aqui ponto, ponto, que ele vai indicar que eu estou usando o mesmo usuário. Ok? Então, ponto, ponto também funciona. Perfeito? Vamos voltar aqui para o AdventureWorks e vamos fazer agora uma pesquisa um pouco diferente. Eu quero saber um select, vamos ver quantos registros aqui, antes de sair buscando milhares de registros, né? Vamos fazer uma contagem de registros. Isso aqui, aliás, é uma boa prática, né? Vamos contar a quantidade de registros que tem dentro da tabela de empregados. From empregados. Então nós temos aqui 290 registros, 290 empregados. Neste caso, já que nós temos tão poucos, tá, nós podemos até fazer um select asterisco. Tá, mas e se eu não quisesse usar o select asterisco, eu quero trazer, eu não quero arriscar, já que eu estou falando de um script que pode às vezes rodar dentro de bases de dados que tem bilhões de registros. Não necessariamente só milhões, não somente milhares, mas bilhões em muitos casos. Bom, nesse caso aqui eu posso limitar top 10.
Então vou trazer os primeiros, tá? Faltou o NumLock aqui, top 10 asterisco dessa tabela daqui. Outra boa prática é nós não usarmos o asterisco, mas sim nós usarmos aqui o nome de cada uma dessas colunas, ok? Então vamos lá, o Business Entity ID, então, tá certinho aqui, estou na tabela certa, o ID Number, vírgula, e assim por diante, né? O Job Title. Outra forma de escrever também, eu não quero escrever, tá muito devagar, escrever deste jeito. Vamos só separar aqui em cada uma das linhas, cada uma dessas colunas, ok? Então eu quero saber o name. Vamos ver aqui, name, e não tem name aqui, olha. Então aqui só tem o nome do login, o job title, birth date, né, a data de nascimento, data de admissão. Provavelmente então isso aqui, deixa eu ver aqui, vacation August. Neste caso aqui eu não tenho o nome deste empregado, pelo menos não nesta tabela daqui, eu teria que fazer um relacionamento com alguma outra, ok? Então vamos fazer aqui um relacionamento dessa tabela de empregados com, vamos ver, aqui tem o departamento, vamos ver. Ok, aqui não tem o departamento, nesse caso a gente provavelmente vai estar usando esta outra tabela que vai indicar qual é o empregado, qual é o departamento, ainda tem um outro Shift ID. Da onde vem essa informação daqui? Vamos buscar aqui no script o create dessa tabela para saber esse Shift ID ele vem de alguma outra tabela. Qual é a outra tabela? Vamos ver aqui. Deixa eu ampliar novamente. Então nós temos aqui, ó, o departamento, ok, isso aqui tem que ser, o default dele vem do getDate, que significa a data atual, a data do sistema. Então nós temos aqui o segundo alter table aqui, a alteração da tabela, adicionando então uma foreign key, FK, foreign key, tá? Adicionando a constraint de FK, usando a coluna departamento ID, que vem da tabela Human Resources, né? o recursos humanos, departamento, ok? Então seguindo aqui, nós temos a outra, estamos aqui adicionando o check constraint, que significa que a partir de agora ele vai verificar efetivamente essa constraint, essa restrição, né? Ou seja, todos os departamentos têm que constar dentro daquela tabela. E aqui nós temos o Business Entity a partir do empregado, então aqui o relacionamento empregado, departamento, aqui adicionando a constraint também, adicionando uma nova constraint, uma nova restrição de chave estrangeira a partir da tabela Shift. Human Resources Shift. Então vamos ver o que tem dentro dessa tabela daqui do Shift. Nós temos aqui Start Time. Então qual é o turno dessa pessoa, ok? Deste empregado. Voltando aqui então, qual é o turno, qual é o departamento, aqui adicionando o check constraint, criando aqui uma nova constraint com um check onde a data final tem que ser maior do que a data inicial, ou então a data final tem que ser nula. Então é uma verificação de integridade, onde eu não posso ter o empregado que é dispensado de algum cargo sem antes ter sido admitido naquele cargo. E aqui novamente criando o check, né, habilitando a verificação. Ok? Então aqui tem outras propriedades que estão sendo incluídas, adicionadas,
tá? Mas nós não vamos entrar aqui em cada um desses itens. Vamos nos ater primeiro aqui a criação da tabela. Aqui nós estamos definindo qual é a nossa chave primária, tá? Que ela é composta por todos estes campos aqui. Quando ele cria a chave primária, ele também cria um índice, tá? Você vai verificar aqui no site, nós vamos ter também, né, criação de índices, criação de tabelas DDL, né? Tudo isso aí faz parte do nosso curso de exploradores de dados. Você pode também se inscrever na nossa aula magna, onde muito sobre esse curso daí vai ser falado nessa aula magna, por meio do euvolser.com.br. Ok? Então, cada um dos cheques estão aqui expostos. Eu posso, apertando no Ctrl e usando o scroll do mouse, né, a bolinha do mouse, eu posso então reduzir o tamanho ou aumentar na medida da necessidade para que seja mais fácil eu visualizar. Então, se eu tivesse usando sem óculos, nós que já passamos dos 40, sabemos muito bem o quanto isso aí pesa, né? Então, aqui, sem o óculos, eu teria que trabalhar com uma letra bem maior para continuar sendo confortável, ok? Então, caso eu tenha esquecido o óculos, né, isso aí vai ajudar bastante para nós que passamos dos 40. Perfeito, então eu faço aqui o relacionamento da tabela Department History com a nossa tabela de empregados. Como é que é feito esse join? O join existem duas formas principais de fazer. Uma delas é colocando aqui vírgula Human Resources Department History, tá? E colocando aqui uma cláusula where, que é uma condição. Tá? A cláusula where é uma condição que indica, né, filtros que vão ser aplicados em nível de linha. Então, linha a linha. Então, eu posso dizer aqui que o Human Resources Employee e aí eu vou indicar qual é a coluna que eu mais interessa. No caso, seria o Business Entity. Vai ser igual ao Human Resources Employee Department History Entity Business Entity ID. Então aqui eu estou fazendo um relacionamento entre estas duas tabelas. Tá? Essa é uma das formas, tá? Uma forma um pouco mais resumida e um pouco mais simples, tá? Um pouco mais resumida de nós escrevermos aqui. Deixa eu tirar aqui todos os colchetes, né? Ficar um pouco mais limpo, eu acho mais limpo visualizar desse jeito aqui. Um pouco mais conciso de escrever isso aqui seria nós darmos apelidos, ok? Então, employee vai ser uma tabela que eu vou chamar de E. E aqui, o histórico, H. Então, a partir de agora, esse Human Resources.employee pode ser substituído pelo E ponto. E o histórico pode ser substituído apenas pelo H. Ok? Então ele já faz referência a esta tabela, uma vez que eu defini aqui o apelido dela aqui em cima, o alias. Ok? Então você pode verificar, a tradução seria mais para apelido, em alguns casos. Como no caso da série Jessica Jones, né? Alias acabou sendo traduzido lá como codinome também. Então, aqui nós temos a informação desse relacionamento com o History. Ok, só que Business Entity ID agora não pode ser executado, porque ele diz que existem dois Business Entity ID. Qual dos dois eu estou falando? Eu estou falando do Business Entity ID, que vem da tabela de empregados, ou eu estou falando da tabela de histórico? Então, aqui eu vou escolher um deles, ou mesmo... Já que nós estamos falando só de um ID, uma chave identificadora, né, não tem problema eu remover todo esse dado. Ok? E agora eu posso adicionar, vamos executar aqui. Então agora ele trouxe aqui o National Number, o Job Title de cada um desses empregados. Vamos ver agora as informações da tabela de histórico. Uma das formas de nós colocarmos seria o H asterisco, ou seja, H ponto asterisco. Ele vai trazer todas as informações
né, todas as colunas desta tabela daqui de histórico. Então tá aqui cada uma das colunas, Business Entity ID, Department ID e tudo mais, quando é que iniciou, quando finalizou e quando o dado foi modificado. Tá? Então, mas vamos adicionar mais uma tabela agora, já que ainda está difícil de nós lermos esse dado. Por exemplo, eu não faço ideia de que departamento é o departamento 16. Então, eu não faço ideia do que é isso. Nesse caso, nós vamos aqui, Human Resources, Department, e aí eu vou colocar o apelido, né, o alias de D, e vou colocar aqui end h.department.id igual a d.department.id. E agora eu vou poder mostrar aqui a informação d. Né, que seria do departamento, o nome deste departamento. Então a última coluna indica que o departamento 16 é o departamento executivo, enquanto o departamento de número 1 é de engenharia, né, e assim por diante, todos os dados que nós vemos aqui. Nós estamos apenas olhando os primeiros 10 registros. Se eu quiser comentar um código, dizer que ele não vai mais ser considerado dentro deste meu script, eu posso então dar um menos, né? Pode ver que ele até mudou de cor aqui, né? Ele agora está numa cor verde. Bom, para mim é verde, se tiver alguém daltônico aqui, talvez seja eu, né? Mas para mim parece verde. E para você, que cor que está aí? Comenta aqui embaixo, né? Vamos lá. Outra forma também de comentar é nós colocarmos o barra asterisco e o asterisco barra. Então aqui nós temos um comentário, certo? Então este top 10 não vai mais fazer parte. Qual é a diferença de um comentário menos para o comentário com barra asterisco, asterisco barra? O asterisco barra ele permite que eu coloque aqui, né, várias linhas. Então eu também posso escrever vários metadados. Isso aqui é muito interessante mesmo, né, que eu coloque aqui dados sobre os meus dados. Então aqui, ó, script gerado durante a aula sobre SQL básico. Ok? Então eu posso escrever aqui de uma maneira simples de ser lida. Qualquer pessoa que vai bater o olho aqui já vai entender que isso aqui é uma espécie de uma documentação. Então vai ficar bem mais simples para outras pessoas poderem usar esse script que vai ser gerado. Vamos tirar aqui, já que nós estamos falando só de 290 empregados, agora nós temos aqui todos estes empregados. Ok, se eu quiser fazer mais um relacionamento e colocar também aqui o shift, eu escrevo aqui Human Resources, vou dar um espacinho aqui só para ficar tudo alinhado, bonitinho. O toque aqui ataca de vez em quando, onde eu vou colocar aqui shift, S, e vou colocar aqui o end s.shiftid é igual ao h.shiftid. Então nós estamos fazendo o relacionamento, listando todas as tabelas aqui em cima. Ok? Então aqui eu também posso pegar mais uma... Vamos lá, ver s. Nem o nome do turno, né? O turno diurno, turno noturno, né? Night and day, né? Então, when the day divides the night, night divides the day, try to run, try to hide. Quem conhece aqui pode comentar aqui embaixo também. Então nós aprendemos aqui nessa aula como criar um script básico e como relacionar duas tabelas. Como colocar um filtro. Eu posso, por exemplo, colocar que eu quero apenas, vamos pensar aqui, start date maior do que 2010. Então eu posso colocar aqui uma outra condição aqui, né? End, né? Aqui o h.startDate maior do que, aqui eu preciso escrever a data da forma que o SQL Server vai reconhecer. Uma das formas que normalmente o banco de dados está configurado é para reconhecer o ano, mês, dia. Né? Então, 2010, 0101,
Então é o ano, mês, dia. Se eu quiser apenas o dia 31, maior do que o dia 31, então vai ter que iniciar em fevereiro apenas. Então daqui, vamos ver aqui, nós temos 1 de maio. Então vamos colocar que eu quero maior do que maio. Olha, 31 de maio? Ah, sim, 31 de maio, tá certo. Por um instante deu um tilt aqui na cabeça. Então eu achei que maio tivesse apenas 30 dias. Ok? Então aqui ele trouxe maior do que 31 de maio. E se ao invés de maior que eu quisesse usar maior ou igual, ele vai trazer aquele registro que inicialmente ele tinha omitido, quando eu tinha colocado maior. Ok? Perfeito? Então trouxemos aqui o from da maneira que muitas das ferramentas de construção de scripts acabam criando. Ela lista todas as tabelas e coloca os relacionamentos como as primeiras cláusulas where, tudo seguido do AND, que seria o operador lógico booleano. Ok, qual é a diferença desses operadores lógicos? Tá? Então, para isso daí seria interessante irmos lá para o diagrama de Venn. Como é que eu vou descobrir como é que esse diagrama de Venn funciona? Vamos abrir aqui, diagrama de Venn. Este diagrama de Venn, vamos pegar algum maiorzinho aqui, pronto, essa aqui vai ficar mais fácil de entender. O diagrama de Venn, ele diz aqui, ó, conjunto A, conjunto B, a interseção. Quando eu estou falando do operador AND, nós estamos falando exatamente da interseção. É diferente do português, que nós falamos do operador AND, eu quero homens e mulheres. Neste caso, eu estou adicionando as duas coisas, eu estaria falando dos dois grupos aqui, grupo A e grupo B. Mas no caso do português também, no caso da lógica relacional e no caso da lógica clássica, quando eu falo eu quero homens e mulheres, eu estou falando de pessoas que estão neste intervalo daqui, estaria no meio, ok? Na interseção dos dois grupos. Claro que homens e mulheres ao mesmo tempo, somente se nós estivermos falando de sexo biológico, sexo não sei o que lá, e das várias formas de gênero de hoje em dia, ok? Mas pensando aqui em sexo de nascença, nós teríamos aqui o meio vazio. Talvez no caso de... Bom, esquece. Então aqui nós temos os vários diagramas de Venn para poder entender essa lógica, ok? Conjunto A e conjunto B, se nós quisermos somar essas duas coisas, nós vamos usar então o outro operador, que seria o operador OR, tá? Que seria o OU, em tradução direta. Operador E, que é este caso aqui, ele vai somente usar as interseções. Perfeito? Outra forma de fazer o nosso join seria nós escrevermos aqui, no lugar da vírgula, escrever aqui join. Ou então inner join. É a mesma coisa, ok? Tanto escrever inner join quanto escrever join é exatamente a mesma coisa. Tá? Qual é a diferença de uma coisa para outra? Nenhuma. Nesse caso aqui, todos os bancos de dados reconhecem quando a gente escreve join como se fosse um inner join. Só que o join ele não funciona dessa mesma forma. Eu preciso colocar depois do join a minha restrição, ok? Então aqui eu vou colocar on e o nome dessa restrição que faz o relacionamento. Continuando aqui, on e o nome dessa restrição que faz o relacionamento. E por fim, on e o nome desta restrição. Mas aqui o script está indicando que tem algum erro. A gente percebe aqui que está em vermelho aqui. Isso porque ele está usando o operador lógico, sendo que não tem nada antes. Ele precisaria de um operador lógico anterior. Neste caso aqui, se eu removo e mando executar,
executar no F5, ou então posso ser nesse botãozinho aqui em cima, ou então consulta, executar. Enfim, tem várias formas de nós executarmos. O que eu mais uso mesmo é a tecla F5 do teclado. Ok? A mesma que a gente usa para atualizar as páginas de internet. Quando você quer comprar aquele ingresso lá, aquela passagem aérea, né, vai lá no F5 toda hora. Né? Então é essa mesma daí. Ok? Então esse daqui é uma instrução SQL mais básica mesmo. Tá? Onde nós estamos falando apenas da instrução select, usando relacionamento entre várias tabelas e usando também um filtro. Como nós já vimos ali no operador, no script que nós fizemos em cima do PIB, outra forma de nós usarmos também seria agrupando, ok? Então vamos lá, Job Title, eu quero saber a quantidade de empregados que cada um desses Job Titles tem. Aí nesse caso eu vou agrupar o e.jobTitle. Ok? Então aqui ó, o CFO, né, o Chief Financial Officer, né, o Design Engineer, European Manager, cada um desses aí só tem um único. Tá? Um único empregado com essa função. Já o representante de venda tem 14 aqui. Tá? Então para cada um dos cargos, né, nós temos aqui as suas quantidades. Se ao invés do Job Title eu quisesse o D. nome do departamento, aí eu também posso colocar um alias aqui ao lado, seria o nome do departamento. Eu também vou ter que agrupar aqui embaixo, group by D.name. Ok? Então aqui nós temos o departamento de vendas, é o departamento que mais possui empregados, que estão com a data de início posterior a 31 de maio de 2010, né? E nós temos 18 empregados. Ah, mas espera aí, aqui eu estou considerando também empregados inativos. Eu não quero considerar os empregados inativos. Nesse caso, vamos adicionar uma nova cláusula where, uma nova condição. Tá? End h.endDate tem que ser vazia. Tá? Is null. h.endDate is null, está vazia. Então agora ele desconsiderou todos os empregados que porventura já saíram. Ok? Eu posso também agrupar pelo turno. Tá? Então vamos lá, S. E aí eu posso também pedir para ele sugerir os dados que estão aqui dentro da tabela S, para que ele abra esse menuzinho que nós vimos aqui em cima. Né? Então vamos lá, eu quero o name. E neste caso, se eu tentar executar, vai dar erro. Ó, tentei executar. Ele diz, olha, o shift name não está contida em uma função de agregação do group by. Então, nesse caso, vamos lá. Vírgula s.name. E agora eu mando executar. E pronto. Todos os empregados que estão ativos, né, ou seja, data de desligamento, data de fim, desse histórico está vazio, e que entraram antes, né, maior ou igual a 31 de maio de 2010, né, então nós estamos aqui com todos os empregados, são empregados diurnos, nós não temos nenhum trabalhador do Corujão. Ok? Continuando aqui, então vimos aqui agrupamentos, vimos aqui também relacionamento entre tabelas. Tá? Então, isso aqui, treine um pouquinho, baixe o banco de dados AdventureWorks, você vai conseguir reproduzir exatamente a mesma coisa que eu fiz aqui. Tá? Você vai conseguir sem nenhuma dificuldade, né? Bastando baixar e restaurar este banco de dados, ok? Meu nome é Kenji Fuji, muito obrigado por assistir essa aula até aqui. Eu sou Fuji Kenji do euvocê.com.br. Muito obrigado.